Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Meninos, vocês assistiram uma aula minha sobre geometria espacial, os objetos, todos as figuras? Cheguei a passar para vocês, que eu sei que o terceiro B eu passei, mas o A eu tô na dúvida. Não, professora, acho que para nós a senhora não passou, não estou lembrada. Não? Entendo. Então, deixa eu ver o que eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui os dois que eu tenho, que um é de fórmulas e uma é só a representação, tá? Eu vou abrir os dois aqui e mostro para vocês, e vocês me falam qual que foi, tá bom? Então, peraí. Só um minutinho. Eu abro os dois também. Terceiro. Eu vou abrir os dois aqui, só um minuto. É isso. A hora que eu mostrar para vocês, acho que vocês vão falar para mim que a gente já viu. Deixa eu baixar o outro aqui também, que eu vou precisar dos dois hoje. Pronto. Vou fazer o compartilhamento de tela agora. Só que não é esse que nós vamos começar. Esse daqui, ó. Vocês têm certeza que eu não passei para vocês? Certeza, professora. Sim? Então tá bom. Deixa eu só ativar aqui. É isso. Então vamos lá. Ah, teve um dia que ninguém compareceu na aula, não foi? Foi. Foi isso que aconteceu. Vocês não assistiram a aula, ninguém. Que dia, professora? Eu não me lembro, acho que foi. Era para mim ter passado isso para vocês semana passada. Teve um dia que vocês não assistiram. E de física foi só você que assistiu, Chiara. Não, professora, eu acho que foi o dia que eu falei para a bichinha que eu não ia participar das primeiras aulas, que eu tinha que sair. Então foi isso. Que depois só você assistiu de física comigo, lembra? Aham, lembro. Então vamos lá, já carregou aí para vocês, né? Já.
Então, ó, introdução ao conceito do prisma. O que eu vou mostrar para vocês é uma aula introdutória de todos os objetos espaciais, os principais que a gente vai poder estudar, tá? Então, aqui o prisma, né? Ele é um polígono situado em um plano, né? Ele é chamado de prisma, o sólido formado pelas essas projeções aqui de polígono, tá? E aí ele tem um outro plano paralelo que dá continuidade a todos os seus, que liga todos os seus pontos, que chama-se os vértices. Os elementos do prisma, e a gente tem aí, ó, o vértice, que é a união de todos os seus pontos, tá? Aí nós vamos ter as faces, a face lateral dele, que é essa parte, tipo dorsal dele aqui, ó, do lado. A aresta lateral é a base de baixo. A base, tá? E aí, ó, a classificação de um prisma é relacionada a um cubo. As arestas laterais perpendiculares à base, tá? Que seria isso aqui, ó. Como se fosse um cubo, tá? As arestas laterais relacionadas à base é como se fosse um cubo. E aí, ó, um prisma regular, né? Nada mais é que um cubo, em que regular quer dizer um prisma reto, tá? E os polígonos das bases são polígonos regulares. Exemplo disso é um cubo. A área do prisma é dada pelo dobro da área da base somada às áreas das faces laterais, tá? Então, aqui tem a área da base, que é onde vai formar aqui os triângulozinhos, somada pelas faces da área lateral. O volume dele, né, é dado pela área da base multiplicado pela altura. Então, vou somar aqui a área da base, multiplico pela altura dele. Isso aqui. As arestas laterais são perpendiculares à base. E aí, a diagonal de um octaedro. Agora mudamos a figura, né? A diagonal do octaedro, ele é calculado aqui, ó. Diagonal, essa maior aqui, ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho tipo uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá? Diagonal maior ao quadrado é igual a diagonal menor ao quadrado mais a área dele ao quadrado. Nada mais é, gente, que a diagonal é igual a raiz quadrada de todos os lados dele ao quadrado, tá? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Seria isso aqui, ó. Aqui, ó. A raiz quadrada dele, diagonal, é igual a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? E tudo ao quadrado porque a gente vai ter sempre dois lados iguais. Vocês podem perceber, ó, que aqui, ó. Esse lado é o nosso A, a gente tem um no fundo e um à frente. O C tem um aqui nessa lateral, vamos chamar de direita, aqui na esquerda. A mesma coisa o nosso B, tá? Essa base aqui de baixo com a parte de cima. A diagonal do cubo é calculada pelos seus lados, tá? Então, todos os lados dele que é chamado de A, raiz quadrada de 3, tá? Tranquilo, gente? Vocês estão acompanhando junto comigo? Sim, professora, estou acompanhando. Isso aqui é a mesma coisa, tá? A diagonal quadrada é igual ao lado A ao quadrado mais A raiz quadrada de 2 elevado a 2. Resumindo, diagonal é igual a vezes raiz quadrada de 3, tá? Agora, a pirâmide, ela é definida como uma união de 3 ou mais pontos contidos em um plano, tá? Com um ponto exterior a esse plano, que seria esse ponto aqui, ó, que é o que fecha ela, tá? Então, a gente tem a união de 3 pontos ou mais contidos num plano, depende do tamanho dessa pirâmide, que tipo de pirâmide que é também. A gente tem 2 tipos de pirâmides. E um ponto exterior. Então, a pirâmide ela é composta por uma base, uma aresta da base, tá?
que é a reta que forma a base, aresta lateral, o vértice, que marca-se o ponto que está fora do plano, face lateral. Então, nomenclatura, né? Então, na geometria plana, geometria espacial. Então, na plana a gente tem como base triângulo, mas o nome é triangular. O quadrado da plana na espacial é quadrangular. Pentágono na geometria plana, na espacial pentagonal. Hexágono na geometria plana, na espacial hexagonal, tá? Vocês entendem a diferença de geometria plana e geometria espacial? O que tem a mais na geometria espacial que não tem na plana? Vocês sabem identificar? Não, professora. Não? Geometria plana são sólidos que são formados dentro de um plano. Quando a gente fala dentro de um plano, é como se fosse dentro do plano cartesiano, somente eixo X e Y, tá? A espacial tem um eixo a mais, tem fora do plano. Quer dizer que eu não vou ter ele só delimitado por linha vertical e horizontal. Ele tem um ângulo, como fala, tipo ângulo obtuso, sabe? Que é um ângulo fora do plano que a gente geralmente chama de Z. Dependendo da figura, ela pode ter até 3 ângulos fora do plano, tá? Ah, entendi. Então, ó, um sólido de geometria plana seria isso aqui, exemplo, tá? Triângulo, retângulo, hexágono. Então, é uma pirâmide, tá? Cuja projeção do seu vértice sobre a base coincide com o centro dela, que é um polígono regular, tá? E aí a pirâmide regular, tá vendo? A base dela é um triângulo. Um triângulo não, um retângulo, na verdade. Tá vendo? Forma um retângulo certinho. Então, chama esse tipo de pirâmide de apótema, tá? Da base, tá? Por quê? Porque ela é proporcional à base dela, tá? Mas a gente pode dividir a altura dela como um triângulo isósceles, tá vendo? Tá vendo aqui o ângulo reto aqui, ó? Triângulo isósceles. Professora, precisa decorar isso? Não, é só para vocês conhecerem, tá? A aula é só mesmo nível de conhecimento. Já a área total de uma pirâmide ela é dada pela soma das áreas das faces laterais com a área da base. E a gente tem aí o volume dela dado pela área da base multiplicado pela altura dividido por 3. A área da base multiplicado pela altura dela divide por 3. Aí uma seção transversal só para a gente ver um pouco melhor, que seria o tronco dela, tá vendo? Só seria a altura, ó, a parte da base, seguindo o tronco, o segmento do tronco. O volume, então, é calculado por 1/3 vezes a altura, vezes a base área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a base menor. O tetraedro, aqui o tetraedro. É um sólido que possui 4 faces laterais, sendo, por consequência, uma pirâmide triangular. Então, o tetraedro regular, ele é aberto, é mais ou menos isso aqui, ó. Formado por triângulos equiláteros. A altura do tetraedro regular é calculada pelo aqui, ó. A altura é igual os seus lados, tá? Vezes raiz quadrada de 6 dividido por 3. Então, a área do tetraedro regular é dada pela área do triângulo, que é os lados ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, multiplicando-se por 4, o que a gente vai ter?
cancelamos essa fração e a gente vai ter a área total, tá? A área do triângulo é igual o lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Agora, a gente entra em outra figura, que é o cilindro. O cilindro, ele tem duas circunferências, né? Ele tem dois planos e duas circunferências idênticas contidas nele. Chama-se cilíndrico a união de todos os seus pontos perpendiculares à circunferência. Então, na verdade, ele é um prisma com base circular. O prisma, ele tem uma base triangular, né? Aqui é como se fosse um prisma de base circular, que é o cilindro, tá? Elementos do cilindro, a gente tem aqui o eixo, que é o que divide ele no meio. Aqui é a geratriz, aqui é a base e a altura. Já o cilindro circular reto, ele tem um eixo perpendicular à base, ó. Tá vendo? Bem perpendicular à base. O cilindro, né, em que gera a geratriz, né, iguais, de bases iguais, é nesse formato aqui, ó. O volume do cilindro é calculado por π, tá? Porque é relacionado a gente calcular a área do círculo. É dado por π vezes o raio ao quadrado, dividido vezes a altura dele, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, que a área total do cilindro é 2 vezes a área da base maior, vezes a área da lateral, e a área da base é 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. A área da lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, somando tudo em uma área total do cilindro, a gente vai ter uma área total, tá? É igual 2π vezes o raio maior vezes o raio mais a altura. Agora o cone. O cone também ele tem uma base circular. Ele tem esse formato aqui. Ele tem uma circunferência contida no plano, tá? Os elementos do cone é a base, a geratriz dele, o vértice e o eixo também é bem no centro com sua base. O cone ele é perpendicular à base. E o cone equilátero é um cone que a geratriz dele é congruente aos diâmetros da base, tá? Então, tem ângulos congruentes, iguais ao diâmetro da base, tá? O diâmetro é o tamanho, viu? Da base. O volume do cone é calculado por 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O raio, meninos, numa circunferência é a metade do diâmetro. O diâmetro é todo o comprimento, de um lado ao outro. O raio é a metade, é como se tivesse um ponto no centro e calculasse só a metade, tá? Então, ó, diâmetro, ó, isso é o diâmetro, isso é o raio. Conseguem entender aí, visualizar? Então, a área do círculo, né, é simplesmente π vezes o raio ao quadrado. A área aqui do nosso cone é 2 vezes π vezes o raio, tá? Vezes daquela base dele que é a geratriz, dividido por 2, tá bom? Resumindo, a área total é essa aqui, ó. π vezes o raio maior vezes o raio mais a geratriz dele. Então, agora o tronco do cone. Aqui a gente consegue visualizar melhor, ó. Aqui a gente tem um raio maior e aqui o raio menor, ó. Essa é a altura.
A área do círculo grande é π vezes o raio maior ao quadrado. Do círculo menor é π vezes o raio menor ao quadrado. Então, podemos dizer que calcular a área do tronco de um cone é 1/3 vezes o π, vezes a altura, vezes o raio maior ao quadrado, vezes o raio maior, vezes o raio menor, mais o raio ao quadrado. Precisa decorar essas fórmulas? Não, é para vocês conhecerem, tá? É a união, a esfera agora, né? A gente tem aqui uma esfera. É a união de todos os pontos do espaço em que a distância ao centro é dada, a distância do centro é a mesma. Então, calcular a área da esfera é simplesmente calcular a área de círculos, né? Então, experimentalmente, a gente pode constatar que uma esfera tem um exato peso de 4 círculos, ó, cujo raio é o mesmo que gerou a esfera, sendo no mesmo material, tá? Então, calcular a área da esfera, como é 4 círculos e a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, então a gente vai calcular 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Simples, né? Só aumentar. E o volume, em vez da gente calcular π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, o volume aqui é 4π vezes raio ao cubo dividido por 2. O poliedro é um sólido limitado por polígono, que tem 2 a 2, né? Sendo que um lado deles é comum. E poliedros regulares, né? Ele é regular quando todos os lados são congruentes e todos os seus ângulos são congruentes. Então, ele tem lados iguais, ângulos iguais. Olha ele aberto, tá vendo? Podemos dizer que os ângulos são iguais, ó, triângulo aqui, outro aqui, tudo na mesma medida. Calcular, então, uma área de um poliedro desse aqui, é usar a fórmula de Euler. E Euler diz o seguinte, que vértice menos a aresta mais as faces é igual a 2. Então, vértices menos arestas mais as faces laterais é igual a 2. Tá? Que é um octaedro cubo. Então, seria o seguinte, vértices, tá? Menos as arestas, mais as faces laterais é igual a 2, tá? Então, a gente tem aqui 8, menos as arestas, como são duas, aí aqui tinha que ser 12. A aresta é 12, mais a face, tá? Igual a 2. Ou tem alguma coisa que eu não estou visualizando? Aqui eles devem ter errado, ó, gente. Aqui tem que ser 14, ó. Se for só 12, daria certo, 2 igual a 2. O poliedro de Platão, então, para a gente concluir, é um poliedro que deve ter todas as faces com o mesmo número de arestas, os vértices parte do mesmo número das arestas também, que é um icosaedro. E aí, para a gente calcular ele, seria a área total dele, é o volume menos 2 vezes 360. Então, pronto. Essa seria a nossa aula introdutória, que vocês disseram que a gente não viu, né? E a gente termina, então, aqui por hoje. E eu vou fazer a chamada. Peraí. Chiara. Presente. Alguma pergunta, gente? Não, Geisiane. professor, nenhuma. Presente. Kurt. Presente. Beatriz. Ferreira, né? E Vitória. Presente.
Meninos, então tenham um bom dia. A gente se vê no nosso próximo aula no decorrer da semana, tá? Não esqueçam, quem não tá olhando, lá no Classroom, toda semana a Juliana tá postando as atividades de todos os professores. Nas minhas disciplinas é uma de cada, então é uma para geometria, uma para física. Não deixem de fazer, façam, viu? Façam essas atividades, por favor, e não deixa para depois, nem para não deixa acumular, senão vocês não vão conseguir. Porque acaba sendo muita atividade. Essas atividades, elas valem nota e vai compor a nota de vocês no final do bimestre. E eu somo e divido por 2, então não deixa de fazer, tá? Tá bom, professora. Então, meninos, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professora. Fica com Deus. Amém. Com Deus também.